Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados. Um cumprimento especial à Sra. Comissária Violeta Bulc, responsável pelos transportes, e, em nome do Partido Social Democrata, dar-lhe as boas-vindas. A sua vinda a Portugal acontece precisamente num momento agradável para todos nós, porque coincide com um conjunto de investimentos que, na nossa perspectiva, são boas notícias e são, efetivamente, ou elas têm tido o consenso nacional. Já há vários anos que ainda o anterior Governo, trabalhando nos planos estratégicos de transportes e infraestruturas, denominado PETI, que era a denominação portuguesa, já incluía este tipo de infraestruturas fundamentais para Portugal. Estamos a falar, sobretudo, na ligação Caia-Sines, portanto, a ligação ao Porto de Sines pela via espanhola, mas também outras infraestruturas ferroviárias de transportes muito importantes para Portugal. Neste caso em concreto, estamos a falar de um investimento de 388 milhões de euros, em que a comparticipação comunitária ronda os 252 milhões de euros. Portanto, é um investimento importante, são investimentos estruturantes para Portugal. Portanto, o Partido Social Democrata considera estes investimentos como decisivos e determinantes para aquilo que é a nossa competitividade portuguesa, mas também para permitir que um conjunto de desequilíbrios não se acentuem, pelo contrário, mas também aproveitar aquilo que é uma infraestrutura portuária fundamental, não só na perspectiva nacional, na perspectiva portuguesa, mas sobretudo na perspectiva europeia. O Porto de Sines deve ser encarado como uma porta de entrada, a porta de entrada mais ocidental, a porta de entrada do maior porto de águas profundas em termos ocidentais e que deve ser aproveitada na perspectiva europeia, nomeadamente se olharmos para as novas rotas marítimas que passam pelo Panamá e outras rotas que vêm da América do Norte, mas também da África e de outros horizontes. Portanto, nessa perspectiva, esta infraestrutura e a ligação ferroviária de Sines à Europa é determinante para Portugal. Portanto, este começo foi um começo de um lançamento de um projeto, ele é determinante. Na perspectiva do Partido Social Democrata, ainda mais deve ser determinante este projeto, se for considerado um aspecto para nós é fundamental, que é a coesão económica e social, sobretudo nas questões territoriais, ou seja, o interior de Portugal tem debilidades profundas e é fundamental que seja garantido que este transporte ferroviário também sirva a regiões do interior, matéria que é fundamental que fique assegurada com a paragem de alguns comboios de mercadorias nas zonas do interior, mas também resolver alguns problemas que ainda não estão resolvidos de expropriações de terrenos por parte de privados que têm as suas terras naquele território. Mas existem um conjunto de desafios europeus que são fundamentais e que devem ser trabalhados. Esses desafios europeus também são desafios dos Estados-membros e Portugal sente precisamente os mesmos problemas. Existe um congestionamento que afeta o tráfego rodoviário e o tráfego aéreo e que custa bastante à Europa e custa bastante aos Estados-membros. No caso europeu, custa 1% do seu PIB anual, portanto é um custo muito significativo. E é fundamental apostar claramente em medidas que combatam, portanto, este congestionamento. Outra matéria determinante tem a ver com a questão da dependência do petróleo e é fundamental desenvolverem-se políticas inovadoras, modernas, atualizadas, no sentido da utilização de novos recursos para evitar, portanto, que o petróleo tenha não só a dimensão ambiental, mas também o peso na economia que ele tem. Os Estados-membros, o caso português, é um dos casos que sente efetivamente essa situação. Outra matéria determinante para nós tem a ver com a questão das emissões de gases com efeito estufa. E esta é uma matéria determinante que deve estar nas políticas europeias e que deve estar, sobretudo, nas políticas nacionais. Depois temos outras matérias que têm a ver com a qualidade das infraestruturas, que são diferentes de território para território, de país para país, e é preciso equilibrar, gerar alguma equidade entre Estados-membros no sentido da qualificação das suas infraestruturas. Portugal sente naturalmente esta questão como uma matéria determinante. Outra questão fundamental tem a ver com as matérias da concorrência. E aqui se centrava algumas questões que parecem determinantes para nós, têm a ver com a nova programação dos fundos comunitários. Na anterior programação, muitas destas matérias, sobretudo ao nível dos investimentos que tinham a ver com as infraestruturas rodoviárias, ferroviárias e outras,
muitas dessas matérias estiveram muito centradas naquilo que são os financiamentos europeus, não através de financiamentos nacionais. Tudo indicia que a política europeia, a nova vaga da nova programação de fundos, esteja ainda mais centralizada, ou seja, com grandes programas europeus para financiar determinados projetos que têm uma lógica transnacional, uma lógica europeia, mas na perspectiva da coesão territorial dos diferentes povos e dentro das próprias regiões, é fundamental que aquilo que são os programas temáticos, os programas regionais, contemplem verbas precisamente para intervenções territoriais, matéria que foi, de certa forma, desvalorizada na última programação, e é fundamental ter informação da Sra. Comissária se há boas novidades sobre esta matéria. Para terminar, Sra. Presidente, e permita-me uma última questão, Sra. Comissária, tem a ver com as elegibilidades dos investimentos. Os investimentos têm estado muito centrados naquilo que são as infraestruturas, na área da ferrovia é uma matéria mais do que evidente, e aquilo que tudo tem a ver com os investimentos no circulante, não tem havido elegibilidade de despesas de equipamentos circulantes, que na nossa perspectiva são determinantes para modernizar e para cumprir todos estes requisitos que são da atualidade europeia, mas também da atualidade dos diferentes povos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e Sra. Comissária, desejo-lhe uma boa estadia em Portugal. Muito obrigado.